não vai ser preciso eu falar muito para que alguns de vocês comecem a pensar. Esse cara deve ser gay. Durante boa parte da minha vida, conviver com esse medo e com o receio do que as pessoas pensavam ao meu respeito sempre foi o meu maior pesadelo. Afinal, desde muito pequeno, isso sempre foi uma questão. Quando eu era criança, eu gostava de desenhar, de brincar de boneca, de dançar com as minhas amigas. E como uma criança que rebolava, eu era taxado de gay. Durante a adolescência, por mais que lá dentro eu tivesse uma vontade enorme de viver para ser, o medo do preconceito e da repressão me obrigou a ser para viver. Eu tinha vergonha de responder quando o professor me perguntava, de sair para festas, porque sempre isso vinha acompanhado de algum comentário maldoso, de alguma risada no fundo da sala e de uma pergunta que sempre foi o meu maior karma. Por que você é tão viadinho? Engraçado, para não dizer outra coisa, que o ser gay e o ser viadinho estava muito mais na cabeça do outro do que na minha própria. Pareciam ansiosos para que eu respondesse, sim, eu sou. Mas eu também tinha dúvidas. Eu também procurava entender se aquilo que eu sentia tinha nome, se era certo, errado, fora inúmeras outras perguntas que não conseguiam ser respondidas com a ajuda dos meus pais, das minhas escolas e dos meus amigos. Nenhum deles tinha recebido a preparação suficiente para me ajudar. Pelo contrário, o que eles ouviram ao longo da vida estava relacionado com a ideia de perversão, de um desvio que precisava ser corrigido. Quantas vezes eu não ouvi para engrossar a voz, para rebolar menos, para ser menos afeminado? Mas hoje, eu não culpo essas pessoas por isso. Eu claramente vejo que elas não foram preparadas. Entre o medo de estar fazendo algo errado e de machucar aqueles que eu amava, eu cresci de forma solitária. Quando eu era criança, eu construí um mundo de fantasias e ao mesmo tempo onde eu podia ser quem eu realmente queria ser na sala da minha casa, sem que os meus pais ou os meus vizinhos pudessem ver. Na adolescência, encontrei muitas respostas por meio de amigos virtuais, que muitas vezes tinham mais empatia e sensibilidade do que aquelas pessoas que estavam ao meu lado. E por meio do virtual, eu descobri que tinha mais gente com as mesmas dores, os mesmos medos, os mesmos receios que eu. E que essas pessoas faziam parte de um grupo, a comunidade LGBTQIA+, sigla para falar dos gays, lésbicas, pessoas trans, intersexuais, pansexuais, agêneros e aliados. Bom, se a gente é do mesmo grupo, eu posso dizer que a gente é do mesmo barco, certo? E se a gente está no mesmo barco, com certeza a gente vai se ajudar, certo? Errado. As pessoas LGBTQIA+, não são só vítimas de preconceito por parte de quem não é LGBT. Muita gente não sabe, mas essas pessoas também são discriminadas por outras da própria comunidade, o que na teoria deveria ser o principal ponto de entendimento, de acolhimento, de empatia. Por exemplo, falando de mim, um homem gay, se você não fala grosso, se você não é másculo, você é uma bicha POC, o mesmo que pão com ovo, afeminada, afetada, de voz fina. Tudo bem, a gente tem caminhado por mais respeito em direção a esse perfil, mas sempre ele foi a principal representação caricata e estereotipada dos gays em teatros e programas de televisão. Mas a bicha POC não é a única a ser discriminada. Se você está acima do peso, pessoas trans, negras, uma mulher pouco feminina, acabam sendo vítimas de preconceito e discriminação pela própria comunidade. Voltando para a minha história e fazendo um link com esse ponto, quando eu encontrei o meu grupo, quando eu encontrei a comunidade, aquele momento que deveria ser um momento de paz, de alívio, se tornou uma prisão. Eu precisei me esconder por anos
E eu não podia ser quem eu realmente queria ser. Para que eu pudesse ficar com quem eu queria ficar, para que eu pudesse ser aceito, eu tive que me esconder. Mas eu também não culpo essas pessoas por isso. Elas também não foram preparadas. Por isso, quando eu fui para uma empresa que não só tinha diversidade e inclusão como um princípio, mas projetos de impacto para uma comunidade da qual eu faço parte, eu decidi que eu iria aproveitar do meu lugar de fala para que a história de ninguém passasse por isso. Porque toda vez que acontece, é a história de alguém que estamos colocando em jogo. E hoje, quando eu compartilho a minha história com vocês, eu faço como um grito de alívio, de algo que ficou guardado por anos e que foi transformado em força e esperança para pulsar uma parcela bem pequena dessa mudança. Dentro da Uber eu tenho a oportunidade de liderar mais de 300 voluntários focados na inclusão LGBTQIA+, na América Latina. É um grupo carinhosamente pensado a partir das necessidades e das carências dessa comunidade e dos objetivos de negócio da Uber, tendo a educação como um pilar, como um elemento comum para os nossos 3 pilares de atuação. Para que os nossos escritórios tenham mais representatividade, em especial das pessoas trans, além de recrutamento e seleção, a gente realiza capacitações periódicas sobre viés inconsciente. Por fim, para aqueles LGBTs em situação de vulnerabilidade, a gente realiza capacitações presenciais e virtuais sobre educação financeira, empreendedorismo e empoderamento pessoal. Porque acreditar em si próprio é o primeiro passo para uma grande mudança. Com esses meus exemplos, eu vou chegando ao final. A educação, ela não tem que ensinar só para o trabalho. A educação, ela precisa ensinar para a vida. Precisamos falar, sim, sobre identidade de gênero e orientação sexual desde que nos entendemos por gente. Precisamos falar sobre mais respeito, mais inclusão e representatividade em todos os nossos círculos sociais. Seja na mesa de jantar, no almoço de domingo, na sala da universidade ou da escola infantil, com os amigos da comunidade ou até com aqueles que estão fora dela. Enquanto a gente não se preparar para isso, a gente vai continuar impedindo com que diversos Pedros, Fernandas, Filipes, Lucianas e Anas explorem todo o seu potencial e possam ser quem realmente desejam ser. Sim, pessoas felizes produzem mais, porque não têm medo de serem repreendidas. E você, meu amigo, pode ter uma parcela de culpa ou de glória nas escolhas do outro. De que lado você quer estar? A mudança só acontece com conhecimento, e o conhecimento exige profundidade, repetição e, acima de tudo, empatia. Reconhecendo que, mesmo diferentes, somos feitos do mesmo tecido. Eu não culpo quem me chamou de viadinho, quem me pediu para engrossar a voz, para rebolar ou afeminar menos. Eu espero, do fundo do meu coração, que essas pessoas possam parar, refletir e dar o primeiro passo. Nunca é tarde para começar. Da mesma forma que nunca é tarde para que você seja a sua versão mais verdadeira, autêntica e feliz. Muito obrigado.